Cisnave 2000. Vamos calcular as hidrostáticas de uma embarcação que nós temos aqui o plano de linhas. Clicar aqui no modo hidrostática, está criando um arquivo novo. Vamos colocar aqui o nome da embarcação, chamar de teste, o LPP 10.75, com boca de 4.54 e um pontal de 1.85. O calário de projeto é apenas para informação. Se você não tiver, não precisa colocar. A mesma coisa também com o comprimento total. A densidade da água para efeito do cálculo da correção de deslocamento. A distância inferior da linha de base. Quando a parte mais inferior for acima ou abaixo, colocamos aqui a diferença em milímetros. A espessura média, também em milímetros para correção de deslocamento, e a distância da origem à perpendicular de ré, no caso se o nosso referencial for a perpendicular de ré. Se ambas coincidirem, é zero. Aqui na aba de dados gerais é que nós definimos a nossa referência, se é a perpendicular de ré ou a seção mestra. A distância da primeira baliza à origem e a distância da primeira linha d'água para efeito de cálculo da linha de base. Distâncias para o espaçamento da tabela final já do cálculo, e o cálculo vai ser executado, estou colocando aqui, de 1 em 1 centímetro até a linha d'água 18. Bem, dados das balizas, está em branco aqui, dados de contorno, que é muito mais fácil irmos agora para o AutoCAD, que após instalado o Cisnave, ele acrescenta essa barra de ferramentas. Temos aqui o nosso plano de linha, nosso plano de baliza aqui embaixo, e aqui no botão de leitura das balizas. Ele só está chamando a atenção que o plano de linha tem que estar em milímetros, mas o programa de hidrostática trabalha com as dimensões em metro, ele faz a conversão na hora da exportação. Então temos aqui, ele já está apontando, ele vai salvar os dados na pasta do nosso exemplo teste. Se fosse uma outra pasta, eu viria aqui em abrir projeto para direcionar para outra pasta. Bem, número de balizas. Esse plano de linhas, vamos sair aqui, ele tem da baliza 0 até a baliza 10, então ele tem 11 balizas. Se fosse uma outra quantidade, colocaríamos aqui. Vamos definir a origem para a leitura das balizas. Vou clicar aqui. Então, como vamos fazer o levantamento de balizas, a origem no AutoCAD vai ser aqui nesta interseção. Vou sair aqui. Só um instante. Vamos definir novamente, que a origem não foi para lá. Observem que o nosso sistema de origem está agora aqui nessa interseção. Então vamos aqui, voltar aqui na leitura das balizas e começar a fazer a nossa leitura. Bem, vamos definir aqui se as balizas são retas ou curvas. Nesse caso, esse plano de linha, elas são curvas. E vamos fazer a leitura da primeira baliza, que é a baliza 0. O espaçamento da primeira baliza, como neste caso coincide com a nossa origem, é 0. E vamos selecionar então os pontos da baliza. Então, selecionar ponto 1. A nossa primeira baliza é a baliza 0. Clicar aqui. Clicar no outro ponto aqui. Mais outro. Último aqui. Então, pressiono Enter, dados da baliza 0, gravado com sucesso. Então agora vamos para a baliza 2, que é a baliza de número 1, que vai ter um espaçamento em milímetros 1075. E vamos selecionar a baliza 2, a segunda baliza, que no caso é a baliza 1.
baliza 2, segunda baliza gravada com sucesso. E agora baliza 3, o espaçamento se repetiu, vamos selecionar a terceira baliza. Terceira baliza gravada com sucesso. Após selecionado algumas balizas, não todas, eu posso sair do programa e ir para o módulo de hidrostática e vir aqui importar dados das balizas que vão ser preenchidos nessa tabela aqui. Clico aqui, ele importou o que já foi lido. Então eu não preciso fazer a leitura de todas as balizas de uma vez só. Eu posso importar algumas, como podem ver aqui, baliza 1, 2, 3, 4, 5. Vamos continuar na sexta baliza. Eu vou sair daqui, salvar os dados e voltar para o nosso plano de linhas e importar a sexta baliza, que é a baliza de número 5. E finalmente selecionar os dados da última baliza, que é a baliza 10. Pronto, posso sair aqui do programa e para o programa de hidrostática e importar os dados das balizas. Estão todos aqui. Falta agora os dados do contorno. Vou sair novamente aqui, voltar para o nosso plano de linhas. Agora o nosso contorno de vante e de ré no plano de perfil. Então tem aqui o botãozinho dos contornos, tá? Contorno de ré e o contorno de vante. Semelhantes balizas vão informar se os pontos serão retas ou curvas. E no caso, como são contornos separados, eu tenho que definir a origem. A origem é aqui na nossa perpendicular de ré. E vou selecionar os pontos do contorno de ré, começando sempre pelo ponto mais inferior. Pressionei o Enter sem querer. Vou ler novamente. Nosso contorno de ré está gravado. Agora é o contorno de vante. Definir a origem? Não precisa, porque é a mesma origem do contorno de ré. Então, só vou mudar aqui para curva. Contorno de vante, começar pelo ponto mais inferior. E vamos seguir. Pronto, contorno de vante de ré, sai, volto para o Sysnave. A importação não é automática, podem observar aqui que os contornos não estão importados. Vou importar, tá? Ele importa tudo, tanto as balizas como os contornos. Pronto, já posso calcular a minha hidrostática. Pronto, posso calcular as hidrostáticas. Calculo aqui, o programa sempre salva os dados antes de calcular. Foram calculados. Pressiono aqui e podemos ver o relatório. Vamos ver aqui o relatório.
temos então aqui, que é um pouco mais. Os dados principais, as definições, a tabela de cotas que foi introduzida, e os resultados das integrações, em 3 páginas, do 1 ao 9, do 10 ao 19 e do 20 ao 28. Temos também a área das balizas, que são chamadas curvas de Bongian, o centro vertical dessas áreas, que são chamadas curvas de Vlasov, e a nossa tabela hidrostática de 1 em 1 centímetro,